Olá pessoal, esse vídeo eu vou apresentar é uma primeira parte, na verdade, das identidades e propriedades da álgebra de Boole. Lembrando que a álgebra de Boole, pessoal, ela é utilizada na simplificação, ou seja, na redução de expressões lógicas. Simplificar ou reduzir uma expressão torna-a mais fácil, inclusive, de ser executada. Se nós formos, por exemplo, em termos práticos, né, fazer essa expressão por meio lá de um circuito lógico, a gente utilizaria um menor número de portas lógicas quando nós reduzimos, simplificamos essa expressão. Então, a álgebra de Boole ela tem esse intuito. Essa seria então uma primeira parte, como eu falei para vocês. Nós vamos abordar também uma segunda parte, onde nós verificaremos outros tipos de simplificação. Começando então com as identidades. Nós podemos separar as identidades em três tipos diferentes. Nós temos as identidades referentes à multiplicação, e aqui recordando, como nós estamos mencionando a álgebra de Boole, seria então a álgebra que envolve funções lógicas. Então a multiplicação lógica se refere à função lógica AND, assim como as identidades referentes à soma se referem à função lógica OR, assim como as identidades de complementação se referem à função mod. Outra coisa importante de se recordar: numa função lógica, os valores assumidos pelas entradas, ou seja, pelas parcelas envolvidas em uma determinada operação, assim como o resultado, elas só podem assumir dois valores diferentes, 0 e 1. Lembrando sempre disso. Começando então com as identidades da multiplicação. A primeira delas é a seguinte: A vezes 0 igual a 0. O que significa isso? Se eu pegar um valor qualquer, esse A então representa uma entrada lógica qualquer, e multiplicar isso por 0, o resultado sempre será igual a 0, independente do valor que esse A assume. Lembrando que ele só pode assumir dois valores, 0 ou 1. Então, seja qual for esse valor de A, seja 0 ou seja 1, se eu multiplicar isso por 0, o resultado sempre será igual a 0. A segunda identidade referente à multiplicação é A vezes 1 igual a A. Ou seja, da mesma maneira que a primeira identidade, se eu pegar um valor qualquer e multiplicar isso por 1, lembrando que é uma multiplicação lógica, função AND, isso sempre vai ser igual a esse mesmo valor de A. Seja o A valendo 0, seja ele valendo 1 também. A vezes 1, isso vai permanecer sendo o valor de A. A terceira identidade, A vezes A igual a A. Lembrando que na álgebra de Boole não existe potenciação. Não faz sentido a gente falar que A vezes A é igual a A ao quadrado, assim como na matemática convencional, digamos assim. Nesse caso, então, o que a gente tem é o seguinte: quando eu multiplico um valor lógico por ele próprio, o resultado sempre será ele mesmo. Se o A for igual a 0, por exemplo, 0 vezes 0 dá 0. Se o A fosse 1, 1 vezes 1 seria igual a 1. Logo, A vezes A, independente do valor que ele assume, esse valor sempre será igual a ele próprio. A última identidade referente à multiplicação é A vezes A negado. Esse resultado sempre será igual a 0. Nessa situação, estou multiplicando então um valor lógico pelo seu valor inverso. Nesse caso, se o A fosse igual a 0, por exemplo, eu teria 0 vezes o inverso de 0, que é 1. Esse resultado seria igual a 0. Se o A fosse 1, que era a outra possibilidade, eu teria 1 vezes o inverso de 1, que é 0. Continuaria sendo igual a 0. O que prova, então, essa última identidade. Então, repetindo, quando eu pego um valor lógico qualquer, multiplico pelo inverso dele, ou seja, por A barrado, A negado, esse resultado sempre será igual a 0. Podemos simplificar dessa maneira. Vamos agora para as identidades da soma. A primeira identidade é A mais 0 igual a A. Um valor qualquer somado a 0, esse resultado sempre será igual a ele próprio. Já A
A mais 1, melhor dizendo, esse resultado sempre será igual a 1. O que significa então que o 1 na soma ele sempre prevalece. 1 mais qualquer valor, esse resultado sempre será igual a 1. A mais A igual a A, ou seja, quando eu somo um valor mais ele próprio, o resultado será ele mesmo. Para provar essas identidades, basta eu fazer igual eu fiz aqui em alguns casos na multiplicação. Substitui o A por 0, depois substitui o A por 1. Vê se A mais A é igual a ele mesmo. A gente pode conferir essas identidades dessa maneira, atribuindo valores. Tá? E a outra identidade da soma, A mais A negado igual a 1. Ou seja, quando eu somo um valor lógico mais o inverso dele, esse resultado sempre será igual a 1. Ou seja, podemos simplificar essa soma sempre desta maneira. Vamos agora à identidade da complementação, ou seja, da função NOT. Seria uma única identidade, que é essa que nós estamos vendo aí. A negado duas vezes, isso acaba sendo igual ao próprio valor de A. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte: quando nós temos duas negações em cima do mesmo valor, uma negação acaba anulando a outra. E nós temos então que A negado duas vezes é igual ao próprio valor de A. Volta a ser o valor de A. Lembrando que essas negações elas têm que estar em cima do mesmo valor ou em cima da mesma expressão, tá? Para que eu possa simplificá-la. Vamos agora às propriedades. Existem três propriedades que nós vamos abordar aqui nesse vídeo. A primeira delas é a comutativa, se refere à ordem dos fatores em uma soma ou em uma multiplicação lógica. No caso, a álgebra de Boole obedece à propriedade comutativa. Isso significa que, independente da ordem que a gente soma dois ou até mesmo mais valores, como nós vamos ver na próxima propriedade, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, se eu pegar A mais B, o resultado vai ser igual a eu somar B mais A. Independente da ordem, esse resultado será o mesmo. Isso vale para multiplicação lógica também, que significa que A vezes B é igual a B vezes A. Essa é a propriedade comutativa. Por sua vez, a propriedade associativa envolve mais de dois valores de entrada. Então, numa soma como essa daqui, por exemplo, eu posso fazer A mais B e esse resultado somar com C, como também posso fazer B mais C e o resultado dessa soma eu faço a soma com A, e eu também poderia fazer A mais C e o resultado dessa soma fazer a soma com o B. Independente dessa ordem, o resultado dessa soma sempre será o mesmo. Para multiplicação, isso também é válido. Lembrando que aqui nós estamos mencionando somas e multiplicações lógicas. Bom, uma outra propriedade muito importante é a propriedade distributiva. O que menciona a propriedade distributiva? Bom, aqui, lembrando que uma igualdade ela pode satisfazer ambos os lados, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos primeiro fazer da esquerda para a direita. Então, quando eu tenho um valor qualquer multiplicando um parênteses, nesse parênteses eu tenho uma soma, eu posso distribuir este valor que está multiplicando entre os termos desta soma. Ou seja, A vezes B mais C, lembrando que esse parênteses indica que a soma é feita primeiro, eu posso fazer A vezes B mais A vezes C. Então, eu peguei o A e distribuí entre o primeiro termo da soma, que é o B, e o segundo termo da soma. Lembrando que essa soma permanece, só que o valor de A foi distribuído entre o B e o C, multiplicando-se esses valores. Tá? Bom, também é muito importante saber que quando nós temos esse tipo de expressão que nós estamos vendo depois da igualdade, isso é muito comum. Repare que o A é um fator comum entre os dois termos dessa soma. Então, da mesma forma, eu posso colocá-lo em evidência, multiplicando os demais termos que sobraram. No caso, o B desse primeiro termo, mais o C desse segundo termo. Então, as duas formas são bem utilizadas. Tanto a distribuição, como também o fator comum em evidência quando nós tivermos uma soma entre vários termos. E nós percebemos que existem, fatores em comum entre esses termos de uma soma. Tá?
Então, ambas as maneiras de simplificação na propriedade distributiva podem ser utilizadas a nosso favor. Tá? Então, essas seriam as principais propriedades da álgebra de Boole, juntando aí as identidades que nós já vimos também. Essa seria então uma primeira parte. Vou gravar também uma segunda parte onde nós abordaremos outros tipos de simplificação envolvendo negações. Um grande abraço, até a próxima!